Processo número 5, jogo da prosperidade. Use esse processo quando quiser expandir sua capacidade de imaginar, quando quiser acrescentar clareza ou especificidade ao seu desejo, quando quiser aumentar o fluxo de dinheiro na sua experiência, quando quiser aumentar o fluxo de abundância em relação a várias coisas. Escala de valor de referência emocional atual. O jogo da prosperidade lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. E 16. Desânimo. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou na descrição desse vídeo. Nesse processo, você vai começar abrindo uma conta bancária imaginária. Depois vai fazer depósitos e controlar retiradas, como uma conta de verdade. Você pode usar um talão de cheque, programa de computador ou criar um sistema com um caderno para registro de cheques e um pedaço de papel branco para formulários de depósito e cheques. O importante é tornar esse processo o mais real possível. No primeiro dia, deposite R$1.000 e gaste tudo. Pode gastar o dinheiro todo em um único lugar, com um só cheque, ou em vários lugares, com cheques diferentes. O objetivo do jogo é se divertir, imaginando o que gostaria de comprar e ter prazer no processo de realmente preencher os cheques. Anote no canhoto do cheque aquilo que comprou. Nós os incentivamos a fazer o possível para gastar tudo no mesmo dia, pois no dia seguinte você fará outro depósito maravilhoso. No segundo dia, deposite R$2.000. No terceiro dia, deposite R$3.000. E no quarto, R$4.000. No 50º dia, deposite R$50.000. E assim por diante. Se você jogar todos os dias durante um ano, terá depositado e gastado mais de 66 milhões. Ao jogar durante semanas, você começará a se concentrar realmente para gastar aquela quantia. Com isso, sua capacidade de imaginar se expandirá extraordinariamente. A maioria dos nossos amigos físicos exercita pouco a imaginação e oferece vibrações exclusivamente em resposta ao que estão observando. Com esse jogo, você vai ter novas ideias e, com o tempo, sentirá a expansão de seus desejos e expectativas. Dessa forma, vai se beneficiar mudando seu ponto de atração. Concentrando sua atenção nas maravilhosas ideias que esse jogo faz surgir em você, o universo responde às vibrações de seus pensamentos. O universo não faz distinção entre a vibração que você oferece em resposta ao que vive e a que oferece em resposta ao que imagina. Assim, o jogo da prosperidade é uma ferramenta para mudar seu ponto de atração vibrátil. Você pode jogar por pouco tempo ou durante um ano ou mais. O que escolher está bem. Pode achar esquisito no começo, mas quanto mais jogar, mais vasta se tornará sua imaginação e, consequentemente, seu ponto de atração irá mudar. Ao preencher os cheques e os canhotos, você terá feito uma afirmação de desejo no estado de permissão. Sua situação financeira vai melhorar e todas as coisas em que se concentrou com prazer começarão a fluir na sua experiência. Você pode começar o jogo, parar, jogar como quiser. Não há regras, apenas jogue. Por quanto tempo quiser. O importante é, faça o máximo para exercitar a sua imaginação. Se você fosse um escultor iniciante, iria moldando a peça aos poucos, procurando acertar, refazendo, consertando as falhas, aperfeiçoando o trabalho. Mas quando se trata da criação que se molda com a energia que cria mundos, a maioria de vocês não faz um esforço consciente para dirigir o pensamento. É como se houvesse outra pessoa trabalhando a argila e vocês passassem a vida falando do resultado. Isso não ficou muito bom. Meus pais deviam ter feito de maneira diferente. Ou a economia não devia estar assim. Ou não gosto das ações desse governo. Queremos lhe dizer, ponha as mãos na sua argila, atraia a energia com o poder de seu desejo e molde-o com o poder de sua imaginação. Jogar com prazer o jogo da prosperidade vai melhorar sua situação financeira e todos os aspectos da sua vida. Vai ajudá-la a ativar mais vibrações relativas às coisas que deseja e a se concentrar de maneira a permitir que essas coisas fluam em sua experiência. Prometemos que as manifestações vão começar a chegar em resposta à mudança em sua vibração. Processo número 6. Meditação. Use esse processo quando quiser aliviar a resistência, quando quiser uma maneira mais fácil de aumentar imediatamente a sua vibração, quando quiser aumentar seu nível geral de vibração, quando quiser ter consciência do seu eu interior.
Escala de valor de referência emocional atual. O processo de meditação lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. E 22. Medo, sofrimento, depressão, desespero, impotência. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou na descrição desse vídeo. Qualquer pensamento que persiste em você é chamado de crença. Muitas crenças são de grande ajuda, pensamentos que se harmonizam com o conhecimento da sua fonte e pensamentos sintonizados com seus desejos. Mas algumas de suas crenças não o ajudam, como pensamentos sobre sua inadequação ou sua falta de mérito. Entendendo as leis do universo e com alguma disposição para escolher pensamentos, você pode, com o tempo, substituir todas as crenças que são obstáculos por outras que lhe ajudarão a viver. Mas aqui está um processo que pode mudar suas crenças mais depressa. Nós o chamamos de meditação. Quando você acalma a mente, não oferece qualquer pensamento. Fazendo isso, não oferece nenhum tipo de resistência. Quando não ativa qualquer pensamento de resistência, a vibração do eu é alta, rápida e pura. Imagine uma rolha flutuando na água, que representa o lugar de alta, pura e rápida vibração que você possui naturalmente. Agora imagine que você segura a rolha sob a água, é assim a resistência. Depois imagine que solta a rolha e veja subir a superfície. Tal como a rolha, que flutua naturalmente na superfície da água, é natural para você experimentar uma vibração alta, pura e rápida, livre do obstáculo da resistência. Assim como a rolha, se você não está fazendo alguma coisa que o detenha sob a água, rapidamente voltará a flutuar na superfície a qual pertence. Você não tem de se esforçar para estar na alta vibração, porque ela é natural em você. Mas tente parar de ter pensamentos que o empurrem para o fundo e façam baixar sua vibração. Quando deixar de concentrar-se em coisas que não deseja, que são o oposto do seu desejo puro, você não ativará qualquer vibração de resistência e vai experimentar seu estado natural de prosperidade e bem-estar. Para começar o processo de meditação, sente-se num lugar calmo, onde não poderá ser perturbado. Use roupas confortáveis, não importa se você senta numa cadeira ou no chão, ou mesmo se deita na cama, desde que não adormeça. O importante é que seu corpo esteja confortável. Feche os olhos, relaxe e respire. Concentre-se na sua respiração. Inspire lentamente e depois desfrute o conforto de liberar o ar que inspirou. Seu conforto é muito importante. No princípio, os pensamentos em que esteve antes concentrado vão querer voltar para sua mente. Ao sentir isso, procure desapegar-se dos pensamentos e volte suavemente a concentrar-se na respiração. Tente limpar a mente de qualquer pensamento. Escolha uma frase simples e a repita mentalmente, acompanhando o ritmo da respiração. Entrando, saindo. À medida que o ar enche seus pulmões e sai deles. Escolhendo um pensamento simples, suave, você deixará para trás os pensamentos de resistência e sua vibração, como a rolha, vai naturalmente subir. Esse não é um processo para trabalhar seus desejos, mas para acalmar sua mente. Fazendo isso, qualquer resistência vai baixar e seu estado de vibração se elevará ao estado puro e natural. Seu ponto de atração agora terá mudado e seu estado de permissão estará no lugar devido. Coisas que você pediu e foram dadas fluem agora docemente na sua experiência. Saindo do estado de meditação, o estado de permissão permanecerá até que você se concentre em alguma coisa que mude sua frequência vibrátil. Com a prática, essas frequências mais altas vão se tornando tão familiares que você poderá atingi-las quando quiser. Meditando regularmente, você vai se tornando sensível à maneira como as frequências mais altas se fazem sentir em seu corpo. Quando se concentrar em alguma coisa que cause uma baixa na sua vibração, vai reconhecer melhor e mais rapidamente o que está acontecendo e poderá facilmente mudar o pensamento de resistência para manter o seu equilíbrio.
Outras maneiras de elevar sua vibração. Além da meditação, há outras maneiras de se libertar da resistência e elevar suas vibrações. Ouvir uma música que lhe alegre o coração, andar no meio da natureza, acariciar um animal de estimação, etc. Muitas vezes, ao dirigir seu carro, você está no seu mais alto grau de conexão com a energia essencial. Seu objetivo é libertar-se de qualquer pensamento que causa resistência, de modo a alcançar um lugar de pensamento puro e positivo. Não faz mal se não conseguir acalmar a mente de maneira total, a não ser que sua mente esteja cheia de pensamentos negativos. Se você pensar em coisas agradáveis durante a meditação, pode ser ótimo. Descubra um pensamento que o faça se sentir bem e o pratique até harmonizá-lo dentro de você. Outros pensamentos semelhantes o seguirão. Outro exemplo do processo da meditação. Aqui está o processo que utilizaríamos se estivéssemos em nosso corpo físico. A cada dia, por 10 ou 15 minutos, não muito mais do que isso, nós nos sentaríamos calmamente num lugar calmo e agradável, onde não seríamos interrompidos. Faríamos o possível para abstrair nossos sentidos físicos, fecharíamos a cortina se a luz estivesse forte demais, fecharíamos os olhos, escolheríamos um lugar calmo. Começaríamos a inspirar e expirar longamente, concentrando-nos na saída e na entrada do ar. Inspiraríamos até que os pulmões tivessem atingido sua capacidade máxima e, se possível, inspiraríamos ainda mais um pouco. Então, com os pulmões totalmente expandidos, deixaríamos o ar sair lentamente de maneira longa e deliciosa. Nossa intenção seria apenas viver esse momento, conscientes da nossa respiração, não fazendo nada além de respirar, sem pensar nas providências a tomar, sem imaginar o que alguém estaria fazendo, sem pensar no que aconteceu ontem, sem nos preocuparmos com o amanhã, concentrando-nos apenas no ar que estaria entrando e saindo. É um estado de permissão em que, por alguns momentos, você para de dirigir o espetáculo. Para de tentar fazer qualquer coisa acontecer. É quando você diz a sua energia essencial ao seu eu interior, ao seu Deus ou o nome que você quiser dar: aqui estou em estado de permissão. Permito que a energia essencial flua através de mim de maneira pura. 15 minutos dessa prática mudarão sua vida, porque permitirão que a energia que lhe é natural flua. Você vai se sentir melhor durante o processo e mais energizado quando acabar. 15 minutos podem fazer toda essa diferença. Haverá imediatamente um grande benefício. As coisas que desejou vão começar a aparecer. Talvez você me diga: mas Abraham, eu não tinha essa intenção. Não estabeleci metas, não esclareci o que eu queria. Não disse ao universo o que desejava. Por que esses 15 minutos fizeram as coisas se movimentar? Porque você está sempre pedindo, e durante a meditação não ofereceu resistência e permitiu que seus desejos fluíssem na sua experiência. Abraham, durante 50 anos eu fui uma pessoa negativa. Vou levar outros 50 para mudar isso? Não, 15 minutos serão suficientes. Em 15 minutos posso desfazer toda a resistência que aprendi a ter? Em 15 minutos você pode permitir, não há nada a desfazer. E se eu tiver realmente desenvolvido hábitos de negatividade, os 15 minutos vão mudar isso? Provavelmente não, mas da próxima vez que tiver um pensamento negativo, estará mais consciente dele. Seu sistema de orientação será estimulado para que você saiba, provavelmente pela primeira vez na vida, o que está fazendo com a sua energia não física. Isso é importante porque você sabe que tudo o que acontece a você e a cada pessoa que conhece acontece por causa da energia que cada um permite ou rejeita. Todos os seus conhecidos estão tendo experiências por causa do desejo em que se concentraram e que a vida lhes trouxe, e por causa do estado de permissão ou resistência em que se encontraram em algum momento. O que eu poderia fazer em 30 dias? Queremos encorajá-lo a ser suficientemente egoísta todos os dias para dizer: nada é mais importante do que eu me sentir bem, e vou arrumar meus meios para isso acontecer hoje. Vou começar meu dia meditando e me alinhando com a minha energia essencial.
Ao longo do dia, vou procurar oportunidades para usufruir as coisas boas que me cercam, de modo a voltar sempre à energia essencial. Se houver uma chance de elogiar, vou elogiar. Se tiver vontade de criticar, vou manter a boca fechada e tentar meditar. Ou vou fazer carinho ao meu gato até que a vontade passe. Em 30 dias, sem muito esforço, você poderá se tornar uma das pessoas menos resistentes do planeta. Os outros ficarão impressionados com o número de manifestações que vão começar a acontecer na sua experiência física. É como se agora você estivesse em frente a uma porta fechada. Do outro lado se encontram as coisas que você deseja, esperando que você abra a porta. Estão ali desde que você as pediu. O amor, o corpo perfeito, o emprego ideal, todo o dinheiro que puder imaginar, tudo o que sempre desejou, coisas grandes e pequenas. Tudo o que você já identificou como desejado está atrás da porta. No momento em que abrir a porta, todas essas coisas desejadas vão fluir para você. Processo número 7, avaliação dos sonhos. Use esse processo quando quiser entender por que está tendo um sonho específico, quando quiser entender o que é o seu ponto de atração vibrátil e o que você é no processo de criação, antes mesmo de ele se manifestar na sua experiência de vida. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de avaliação dos sonhos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor e admiração. E 22. Medo, sofrimento, depressão, desespero e impotência. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou aqui na descrição desse vídeo. O que você pensa e o que se manifesta na sua experiência de vida são sempre uma combinação vibrátil. Da mesma forma, o que você pensa e o que se manifesta no seu estado de sonho são uma combinação vibrátil. É bom você ter consciência de seus pensamentos e do que está criando antes que se manifeste, mas também é importante depois da manifestação. Conhecer os pensamentos que levaram a ela. Você pode fazer a associação consciente entre seus pensamentos, sentimentos e manifestações antes ou depois que a manifestação ocorre. As duas formas são úteis. Aquilo com que você sonha está sempre sintonizado com o que você está pensando. Como cada um de seus sonhos é uma criação sua, é impossível sonhar com alguma coisa que não tenha sido criada através de seus pensamentos. A forma como você se sente em relação aos seus pensamentos poderá se manifestar em seu estado de sonho. Por isso, os sonhos podem ser muito úteis para ajudá-los a entender o que você é no processo de criação quando está desperto. Se você está criando alguma coisa que não quer, é mais fácil mudar a direção de seus pensamentos antes que se manifestem do que esperar para mudar depois da manifestação. O processo de avaliação dos sonhos é o seguinte: ao ir para a cama, tome consciência de que seus sonhos refletem exatamente seus pensamentos. Diga a si mesmo: desejo descansar bem e acordar descansado. Se houver algo importante em meus sonhos, lembrarei quando acordar. Ao acordar, antes de levantar, fique na cama por um instante e pergunte: lembra alguma coisa dos meus sonhos? Esse é o melhor momento para fazer isso. Ao começar a lembrar os sonhos, relaxe e tente também lembrar como se sentiu durante o sonho, pois lembrar das emoções vai fornecer informações mais importantes do que lembrar dos detalhes do sonho. Um assunto aparece nos seus sonhos porque você deu muita atenção a ele. Por isso, os sonhos mais significativos são sempre acompanhados de forte emoção, que tanto pode ser negativa quanto positiva. Como me senti em relação ao meu sonho? Se acordou de um sonho que trouxe bem-estar, pode ter certeza de que seus pensamentos dominantes em relação ao assunto se dirigem a manifestações que você realmente deseja. Quando acorda de um sonho que trouxe um sentimento desagradável, saiba que seus pensamentos dominantes estão atraindo algo que você não quer. Nesse caso, você pode tomar uma nova decisão e mudar a manifestação para algo mais prazeroso. Quando começar a entender que seus sonhos são maravilhosos reflexos do que realmente sente e do que está criando, você poderá começar a mudar intencionalmente seus pensamentos para afetar seus sonhos positivamente. Assim, quando tiver um sonho positivo, saberá que está no caminho de uma manifestação mais positiva na sua vida real.
Se acordar de um sonho ruim, ao invés de se preocupar, valorize o fato de ficar sabendo que está dando atenção a algo de que não deseja. Assim como os sensores da sua pele o alertam quando você se aproxima de alguma coisa muito quente, suas emoções o fazem consciente de que seus pensamentos se aproximam de algo indesejado. Você não cria enquanto dorme. O sonho é uma manifestação do que pensou durante o estado de vigília, mas estando acordado, quando pensa sobre o sonho ou fala sobre ele, esses pensamentos afetam suas futuras criações. É útil anotar os sonhos, mas não precisa chegar a detalhes. Anote a situação geral, as pessoas principais que aparecem, o que você e as outras pessoas estavam fazendo e principalmente como você se sentia no sonho. Se ao identificar como se sentia no sonho, quiser fazer algo para mudar essa emoção, pode passar ao processo número 22, subindo na escala emocional. Abraham, fale-nos mais sobre a avaliação dos sonhos. Às vezes, quando você deseja alguma coisa há muito tempo, mas não vê um caminho para obtê-la, tem um sonho onde o que quer realmente acontece. Ao se recordar do sonho com prazer, você suaviza sua vibração de resistência e o seu desejo pode ser realizado. Jerry e Esther estiveram envolvidos profissionalmente durante muitos anos. Eles se admiravam, mas não havia um sentimento romântico entre eles, porque nenhum dos dois o permitia. Uma noite, Esther sonhou que Jerry ela o via claramente, ajoelhava ao lado de sua cama e a beijava no rosto. Um sentimento extraordinário de felicidade tomou conta dela. Quando acordou, não conseguia parar de pensar no sonho e passou a olhar Jerry de outra maneira. O sonho foi tão bom que ela tentou repeti-lo e se lembrava muitas vezes dele. Queria voltar a ter a mesma sensação, e essa vibração foi o catalisador que os uniu. Antes do sonho, Esther pensava em coisas como: quero ser feliz, quero um companheiro que me admire. Ao ouvir seu desejo, seu eu interior ofereceu-lhe algo visual e sensual com a força suficiente para chamar sua atenção. Ela fez fluir energia através do sonho, e assim a manifestação se deu. Os sonhos contribuem para o seu futuro. Se há coisas que você deseja, fale com seu interior sobre o que quer e por quê. Deixe seu interior oferecer a você, em seus sonhos, imagens através das quais você possa fluir energia que transforme seu estado vibrátil naquilo que deseja, e a lei da atração o trará. Muitas vezes, como resultado do que a influência externa fez você pensar, você pode estar fluindo energia em direção a um desastre financeiro, a problemas de saúde, etc. Assim, seu eu interior, que tem consciência de que você está projetando uma doença para o futuro, pode lhe oferecer um sonho mostrando em que direção você está indo. Ao acordar, você dirá: eu não quero isso. O que eu quero realmente? Por que quero tal coisa? Você então começa a fluir energia produtivamente em direção ao que realmente deseja, transformando sua energia e mudando sua experiência futura. Processo número 8. Livro dos aspectos positivos. Use esse processo quando emoções positivas fluírem através de você em resposta a um pensamento positivo no qual esteja concentrado e você quiser aproveitar mais a onda de pensamentos positivos. Quando tiver consciência de que não se sente bem em relação a um assunto que requer uma atenção especial e quiser aprimorar sua vibração a respeito. Quando se sentir bem em relação à maioria dos assuntos em que se concentra, mas houver pequenos obstáculos que queira transformar em pontos positivos. Escala de valor de referência emocional atual. O processo do livro dos aspectos positivos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 1. Alegria, conhecimento, autoconfiança, liberdade, amor, admiração. E 10. Frustração, irritação, impaciência. Se não tiver certeza de qual é o valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou aqui na descrição deste vídeo. Para iniciar o processo do livro dos aspectos positivos, compre um caderno que lhe agrade. Escolha um de cor bonita, papel macio, onde sua caneta favorita deslize confortavelmente e que se abra totalmente sobre a mesa. Essa escolha aumentará seu grau de concentração, proporcionando-lhe maior clareza mental e prazer de estar vivo. Na capa do caderno,
Escreva: meu livro dos aspectos positivos. Seria bom reservar ao menos 20 minutos para esse processo no primeiro dia. Nos dias seguintes, vá aumentando o tempo aos poucos. Talvez o processo lhe traga tantos benefícios e você sinta tamanha satisfação com os bons pensamentos que possa querer se dedicar mais a ele. No alto da primeira página do caderno, escreva o nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que sempre faz você se sentir bem. Pode ser o nome do seu gato, do seu melhor amigo, da pessoa que você ama, da sua cidade favorita ou de qualquer outra coisa. Concentrando-se no nome ou na palavra escrita, pergunte-se: do que gosto em você? Por que o amo tanto? Quais são os seus aspectos positivos? Calmamente, sem se forçar, comece a escrever os pensamentos que surgem em resposta às suas perguntas. Deixe as ideias fluírem para o papel, registrando os pensamentos que lhe vêm espontaneamente. Depois leia o que escreveu e se delicie com as palavras. Na página seguinte, escreva outro nome ou faça uma pequena descrição de algo ou alguém que lhe dá prazer e repita o processo até que os 20 minutos estejam esgotados. Você pode descobrir, mesmo da primeira vez, que conseguiu ativar dentro de si mesmo uma vibração de admiração e bem-estar tão poderosa que novas ideias para o seu livro dos aspectos positivos vão continuar a fluir. Se quiser, prossiga, fazendo da mesma forma e respondendo as perguntas. Do que gosta em você? Por que eu amo tanto? Quais são seus aspectos positivos? Se preferir, espere até o dia seguinte para recomeçar o processo. Quanto mais aspectos positivos procurar, mais vai achar. Quanto mais aspectos positivos achar, mais vai procurar. No processo, você vai ativar em seu interior uma alta vibração de bem-estar, que sintoniza com quem você realmente é, e vai sentir-se cada vez melhor. Com a prática, essa vibração vai se tornar dominante, e todos os aspectos da sua experiência vão começar a refletir essa vibração mais alta. É bem provável que quando o caderno estiver completo, você queira comprar outro e mais outro, pois a experiência de escrever coisas que o fazem se sentir bem produz um verdadeiro poder de concentração e de conexão com a sua própria energia essencial. Serão muitos os benefícios, você vai se sentir maravilhoso ao longo do processo, seu ponto de atração vai continuar a se aprimorar e sua relação com cada assunto sobre o qual escreve vai se tornar mais rica e satisfatória. E a lei da atração vai trazer para você mais pessoas, lugares, experiências e coisas maravilhosas. Abraham, fale-nos mais sobre o livro dos aspectos positivos. Imagine uma bela cidade perfeita. O tráfego flui sem problemas. Viver e trabalhar nela é uma experiência maravilhosa. Você talvez pense: eu podia viver lá feliz para sempre. Ah, mas nos esquecemos de mencionar um detalhe. Há um buraco enorme na avenida principal. Se você se concentrar nos aspectos positivos da cidade, é provável que, se vivesse nela, seria feliz para sempre. Mas o que acontece é que a maioria das pessoas não foi habituada a concentrar-se nos aspectos positivos. Ao contrário, o que a maioria quase sempre ouviu foi: cuidado com o buraco na avenida principal. Por causa dessa ênfase nos aspectos negativos, a maioria é devorada pelo buraco. Digamos que alguém tenha sido declarado em estado terminal. O médico lhe deu uma sentença de morte. Mesmo assim, a maior parte do seu corpo é como essa cidade mágica e funciona bem. Mas como o médico destacou o buraco, a pessoa agora concentra sua atenção nele e é devorada. Desloque sua atenção dos buracos da cidade. Quando me concentro no que quero, sinto-me bem. Quando me concentro na falta do que quero, me sinto mal. Vamos um pouco além. Você pode se concentrar em mais de uma coisa ao mesmo tempo? Não. Pode se sentir mal e bem ao mesmo tempo? Não. Se você se concentra no que quer, se sente bem, não seria lógico que a sua tarefa mais importante fosse procurar os aspectos positivos de todas as coisas e deslocar sua atenção dos buracos? Às vezes, ao conhecer a criação intencional, nossos amigos no estado físico se preocupam, temendo que qualquer dos seus pensamentos negativos alcance o cosmos e lhes traga algum monstro. Podem ficar tranquilos, pois é preciso pensar muito a respeito de alguma coisa antes que ela se manifeste concretamente. Mas preste atenção, não é verdade que a maioria das pessoas se concentra mais, mesmo em pensamentos, nos aspectos negativos do que naqueles que lhe fazem bem? Queremos incentivá-la a fazer esta escolha.
Dar mais atenção ao que faz você se sentir bem não é difícil e fará uma enorme diferença no que você traz para a sua experiência. Dê atenção ao que o faz se sentir bem. Se estivéssemos no seu corpo físico, diríamos a nós mesmos: se me faz sentir bem, dou toda a minha atenção, caso contrário, não dou a mínima. Sabe o que vão lhe dizer? Você precisa encarar a realidade. E você deve responder: eu encaro sempre a realidade, mas faço uma seleção das minhas escolhas, porque descobri que qualquer realidade que enfrento, abordo, que falo, penso e lembro, qualquer realidade que fique por muito tempo na minha vibração se torna minha própria realidade. Seleciono as realidades porque descobri que posso criar a realidade e posso escolher a realidade que estou criando. Adoramos afirmar isso para você. Você pode criar qualquer coisa que queira, mas há um jeito melhor de dizer isso. Você pode e vai criar qualquer coisa a que dê sua atenção. Os aspectos positivos são transformadores. Jerry e Esther davam seminários no hotel em Austin. Embora houvessem contratos assinados e Esther telefonasse no dia da chegada, confirmando, era sempre uma correria para aprontar tudo para o seminário. Esther nos dizia: talvez fosse melhor achar outro hotel. E nós dizíamos que seria melhor mudarem os hábitos vibráteis que eles e todos vocês levam aos lugares aonde vão. Pedimos que comprassem um livro dos aspectos positivos e escrevessem na primeira página: Aspectos positivos do Hotel South Park, em Austin. Pedimos que comprassem um livro dos aspectos positivos e escrevessem na primeira página: Aspectos positivos do Hotel South Park, em Austin. Esther concentrou-se nesse aspecto, surpreendeu-se ao verificar que eram muitos e registrou-os no caderno. Ao escrever essa frase, ela se espantou por estar procurando outro hotel. Ou seja, a atenção que deu aos aspectos positivos a colocou em um tal modo de pensamento positivo em relação ao hotel, que, sabemos disso, ela só poderia atrair boas coisas nele. Em outras palavras, por escrever intencionalmente no caderno, ela tirou a atenção do buraco. Pode ter certeza, seu livro dos aspectos positivos vai colocá-lo cada vez mais em posição de atrair, por causa de seu sentimento positivo, qualquer coisa que deseje. Processo número 10. Toalha de mesa. Use esse processo quando quiser utilizar de maneira mais efetiva seu gerente universal, quando quiser criar sua própria realidade, especialmente através do fluxo da energia, quando sentir que tem muito a fazer, quando quiser mais tempo para fazer coisas que lhe dão prazer. Escala do valor de referência emocional atual, o processo da toalha de mesa lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 2. Paixão e 11. Sobrecarga. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou na descrição desse vídeo. À medida que os projetos e trabalhos de Jerry e Esther se expandiam, Esther começou a andar com um caderno onde anotava a lista das coisas a fazer em cada dia. Eram tantas que seriam necessárias 10 pessoas para fazer tudo num dia só. A cada item acrescentado, Esther se sentia sobrecarregada e menos livre. Por causa da sua natureza prestativa, ela queria responder a todas as demandas, esmagando assim sua liberdade. Um dia, almoçando em um restaurante e examinando a lista que só fazia crescer, perguntou-nos, exausta: Ei, Bran, o que devo fazer? Vamos guiá-la. Pegue esta toalha de mesa de papel. Com um traço, divida ao meio. No alto do lado esquerdo, escreva coisas que farei hoje. No alto do lado direito, escreva coisas que eu gostaria que o universo fizesse. Lendo a longa lista de suas obrigações, selecione o que realmente precisa fazer no dia, mas apenas as coisas que pretende fazer de qualquer maneira, e coloque-as no lado esquerdo da toalha de mesa, sob o título Coisas que farei hoje. Coloque todas as outras tarefas no lado do universo. Examinando a lista, Esther achou muitas coisas que realmente precisava fazer naquele dia e colocou-as no lado esquerdo da toalha, e começou a transferir a longa lista das outras tarefas para o lado referente ao universo, uma a uma, sentindo-se cada vez mais leve. Explicamos a Esther que para realizar qualquer tarefa são necessárias duas coisas: identificar o objeto do desejo e sair do caminho para que ele aconteça, ou seja, peça e depois ache uma maneira de conseguir a vibração que permita acontecer. Quando Esther examinava sua longa lista das tarefas que lhe pareciam inevitáveis,
sem fazer a distinção, estava certamente ampliando seus pedidos. Mas seus sentimentos de confusão e sobrecarga eram certamente indicadores emocionais de que ela não estava no estado vibrátil capaz de permitir o que estava pedindo. Ao transferir os itens para o lado do universo na toalha de mesa, sua resistência começou a diminuir e sua vibração a aumentar. Embora Esther não percebesse, seu ponto de atração mudou e ela imediatamente começou a permitir a realização de seus desejos. O que Esther experimentou nos dias seguintes a surpreendeu. Conseguiu facilmente realizar as tarefas da sua lista, agora reduzida e prática, e os itens do lado do universo também se realizaram, mas sem exigir seu tempo nem sua ação. Pessoas para quem ela não conseguia ligar lhe telefonaram, sem que ela se pedisse ou o supervisionasse. Seus empregados se dispuseram a ajudar de alguma maneira nas tarefas da lista, e só lhe contaram depois de terminar. O tempo parecia esticar, permitindo que mais coisas fossem feitas. O processo da toalha de mesa fez Esther concentrar seus desejos mais especificadamente e pela primeira vez libertar-se da sua resistência a respeito do que desejava fazer. Porque quando você pede, sempre recebe, mas tem que permitir. Abraham, fale-nos mais sobre o processo da toalha de mesa. Muitas vezes Esther tira um papel da bolsa e o divide ao meio com uma linha. No lado esquerdo, ela e Jerry escreve coisas a fazer hoje, Jerry e Esther. E no direito, coisas a fazer, universo. No lado deles, escrevem o que planejam fazer no dia, no outro, o que gostariam que o universo fizesse. Agora Esther descobriu que só deve pôr na lista o que realmente pretende fazer, assim há pouca resistência. Qualquer outra coisa que queira fazer hoje, ou daqui a 1 ou 10 anos, ela escreve do lado direito da lista e deixa o universo se ocupar. Um dia, saindo do restaurante, Jerry perguntou a Esther: "Você quer levar a toalha?" Ela respondeu: "Vou deixá-la aqui para o universo se ocupar dela." É assim que você vai fazer quando compreender que há uma firme corrente de bem-estar fluindo constantemente para você. No exato momento em que você diz "eu prefiro", "eu gosto", "eu aprecio" ou "eu quero", as energias não físicas começam a orquestrar a manifestação do seu desejo. Mais rápido do que imagina, a energia se põe a fluir e as situações e os fatos passam a acontecer para lhe dar exatamente o que você deseja. Se não houvesse sua resistência, as coisas aconteceriam muito rapidamente. Você é claro ao dizer o que quer? Você não tem de ficar repetindo para o universo o que quer, basta dizer uma vez. Mas a vantagem de continuar falando sobre o seu desejo é que ele vai ficando cada vez mais claro para você. Quando você diz "quero isso", o universo começa a responder ao seu pedido. Quando acrescenta "gostaria que isso fosse assim", o universo modifica. Você pensa mais e diz "um pouco mais disso seria melhor", e o universo, viu aonde chegamos? Sendo claro e direto quanto ao que quer, seu desejo está a caminho. Provavelmente a manifestação virá mais tarde, porque em geral há bastante resistência impedindo que você receba imediatamente o que deseja. Processo número 11. Planejamento dos segmentos. Use esse processo quando quiser que a sua própria influência domine durante uma certa parte do dia. Quando reconhecer que o potencial de alguma coisa não vai bem e quiser ter certeza de que será como você deseja. Quando tempo ou dinheiro forem especialmente importantes e você quiser aproveitá-los ao máximo. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de planejamento dos segmentos lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 4, crença, expectativa positiva, e 11, sobrecarga. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou na descrição desse vídeo. É mais fácil começar com um pensamento leve. Concentre-se nele e faça-o expandir-se, em vez de tentar mudar um pensamento poderoso já expandido. É mais fácil criar uma experiência futura do que mudar uma existente. Se você tem um problema de saúde e concentra nele sua atenção, você o está projetando para a sua experiência futura. Mas se você se concentra numa experiência futura diferente, você ativa a experiência diferente e deixa a atual para trás. Esse é o poder do processo de planejamento dos segmentos. Nele você define as características vibráteis do tempo futuro.
É uma maneira de preparar seu caminho vibrátil para que a viagem seja mais fácil e agradável. Se seu estado de espírito estiver ruim, indicando que há bastante resistência na sua frequência vibrátil, você normalmente projeta a mesma expectativa vibrátil dos pensamentos negativos para o futuro. Por isso, aconselhamos que você aplique o planejamento dos segmentos quando estiver se sentindo bem. Se não estiver, tente um dos outros processos para melhorar seu estado de espírito e seu ponto de atração. Quando se sentir melhor, volte ao poderoso processo de planejamento dos segmentos. Esse processo vai ajudá-la a tornar-se mais consciente dos pensamentos em que se concentra e a escolher deliberadamente os pensamentos que oferece. Com o tempo, vai ser mais natural parar por um momento antes de entrar em um novo segmento e dirigir sua intenção ou expectativa. Você entra no novo segmento sempre que suas intenções mudam. Se está lavando louça e o telefone toca, entre em um novo segmento. Quando sai de casa, entre em um novo segmento. Quando outra pessoa chega, entre em um novo segmento. Se antes de estar no novo segmento você parar o tempo necessário para começar a escolher o pensamento da expectativa positiva, poderá aprimorar melhor o segmento do que se entrasse nele e o observasse tal como é. Por exemplo, você está em pleno preparo de um jantar especial, usufruindo o que está fazendo. O telefone toca, você entra em um novo segmento, mas você já deixou a secretária eletrônica ligada para não ser interrompido. Houve uma leve mudança no segmento em que você se encontrava, mas foi possível manter o equilíbrio. Ou o telefone toca, você entra em um novo segmento e você atende porque está esperando uma ligação importante, mas preparou-se para isso, de modo que o novo segmento seja eficiente e breve. Resolve a questão com rapidez e objetividade, como já tinha planejado. Se você realmente prepara o caminho das suas experiências futuras, o processo planejamento dos segmentos o ajuda a controlar suas experiências futuras. Você pode planejar-se para experiências imediatas ou futuras. Ao constatar como seu pensamento consciente impacta positivamente suas experiências, você vai querer repetir isso cada vez mais. Como todos os processos, quanto mais você o aplica, mais capaz se torna e os resultados são cada vez mais efetivos. Se o novo segmento inclui algo que você jamais gostou de fazer, o planejamento dos segmentos não é o melhor processo. É claro que é melhor do que estar despreparado, mas será útil aplicar alguns dos processos que vão do número 13 ao 22. Abraham, fale-nos mais sobre o planejamento dos segmentos. O essencial do processo de planejamento dos segmentos é identificar claramente o que você quer, de modo a intencionalmente começar a estabelecer a atração do que deseja. Aqui está a chave para a criação intencional. Veja-se como um imã, atraindo a maneira como se sente em qualquer ponto do tempo. Se sua sensação for de clareza e controle, você vai atrair situações da mesma qualidade. Quando se sentir feliz, situações de felicidade. Quando se sentir saudável, situações de saúde. Quando se sentir próspero, situações de prosperidade. Quando se sentir amado, situações de amor. A maneira como se sente é, na verdade, seu ponto de atração. O valor do processo de planejamento dos segmentos é estimulá-lo a parar várias vezes ao dia e dizer: é isso que quero desse período de minha experiência de vida. Quero isso e espero que aconteça. Com essas palavras poderosas, você se torna o que chamamos escolhedor seletivo. Você atrai o que quiser para a sua experiência. Habitue-se a pensar a cada segmento: o que quero agora? Se quiser muitas coisas ao mesmo tempo, ficará confuso. Mas quando se concentrar em detalhes do que quer em determinado momento, trará clareza, poder e rapidez à sua criação. Essa é a importância do planejamento dos segmentos. Fazê-lo parar ao entrar em um novo segmento para identificar o que mais deseja, de modo a concentrar sua atenção e levar poder nessa direção. Alguns de vocês estão concentrados em alguns segmentos do dia, mas poucos ficam concentrados na maior parte do dia. Identifique quais são os segmentos mais importantes e você será como um imã que atrai planejadamente, ficando na posição de criador em cada um dos segmentos ao longo do dia. Você vai se achar mais produtivo e feliz por estar intencionalmente planejando, permitindo e recebendo. Isso vai lhe dar grande alegria. Um exemplo de um dia de planejamento dos segmentos. Vamos dar um exemplo de um dia onde você planeja intencionalmente cada segmento.
Digamos que resolveu aplicar esse processo antes de dormir, reconhecendo que entrar no estado de sono é um novo segmento da sua experiência de vida. Deitado, você estabelece a intenção de um sono reparador que descanse seu corpo físico e se imagina acordando repousado no dia seguinte. Ao abrir os olhos de manhã, reconhece que entrou em novo segmento de sua experiência de vida e que, ao levantar-se, entrará no seguinte. Estabelece sua intenção para aquele período. Enquanto estou aqui deitado, tenho a intenção de planejar claramente meu dia. Quero que ele me traga o maior número de experiências alegres. Ali deitado, começará a sentir vigor e entusiasmo em relação ao dia que começa. Saindo da cama, você entrou em um novo segmento da sua experiência de vida. Antes de escovar os dentes ou tomar banho, estabeleça a intenção de fazer isso de forma prazerosa. Você vai ver como atos aparentemente banais, repetidos todos os dias, podem se tornar divertidos. Prepare-se para degustar com calma e alegria seu café da manhã. Você perceberá que, ao comer, vai se sentir rejuvenescido, completo, revigorado, e o alimento vai contribuir muito mais para o seu bem-estar. Quando o telefone tocar, reconheça que está para entrar em um outro segmento. Ao ver quem está na linha, estabeleça claramente sua intenção antes de falar. Escolha deliberadamente o que é melhor para você. Demorar-se mais, ser rápido e objetivo, não responder às solicitações antes de refletir. Ao entrar no carro, estabeleça como intenção ir de um lugar para outro em segurança, mantendo a calma no meio do trânsito, não se deixando estressar pelos engarrafamentos, ouvindo uma música agradável e assim por diante. Ao sair do carro, você entrou em outro segmento. Pare um momento e imagine-se caminhando de onde está até onde pretende ir, sentindo-se bem enquanto caminha, com a intenção de tomar consciência da vitalidade do seu corpo e da clareza de seu pensamento, enquanto se planeja para o próximo segmento onde vai entrar. Visualize-se cumprimentando a secretária do escritório, os empregados ou o chefe. Imagine-se sempre sorrindo, amável, reconhecendo que aqueles que encontra não planejaram intencionalmente o segmento em que estão, mas sabendo que, por sua intenção deliberada, você estará no controle da sua experiência de vida e não estará envolvido pela confusão, intenção ou influência dos outros. Naturalmente, seus segmentos serão diferentes a cada dia. No início, talvez não identifique rapidamente seus segmentos, mas o fará em breve. Se achar necessário, escreva a lista das intenções referentes a cada segmento. Ao escrever, você estará no mais alto ponto de clareza e concentração. No início do planejamento dos segmentos, o caderno pode ser valioso. Não deixe de experimentar mesmo que não escreva. Você irá logo perceber como o planejamento das intenções é poderoso. A sensação de estar no controle criativo de sua própria experiência de vida é gloriosa. Processo número 12. Não seria bom se... Use esse processo quando se vir tendendo para o negativo, oferecendo resistências e quando quiser mudar para o polo positivo. Quando já estiver se sentindo bem e quiser se concentrar mais especificadamente em certas áreas da sua vida, tornando-as melhores. Quando quiser orientar uma conversa negativa ou potencialmente negativa para um ponto mais positivo, tanto para o seu benefício quanto para orientar gentilmente outra pessoa. Escala de valor de referência emocional. O processo de não seria bom se lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 4. Crença, expectativa positiva e 16. Desânimo. Se não tiver certeza de qual é o valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional, ou na descrição desse vídeo. Quando você diz, quero que isso aconteça, mas ainda não aconteceu, está ativando a vibração do seu desejo, mas também a vibração da ausência do que deseja. Então, nada muda. Muitas vezes, quando diz apenas, quero que isso aconteça, continua havendo em você uma vibração não expressa que o mantém no estado que não permite a realização do seu desejo. Mas quando diz, não seria bom se esse desejo viesse até mim? Você alcança uma expectativa muito menos resistente. Assim, esse jogo simples e poderoso causará uma elevação de sua vibração, porque naturalmente o orientará em direção às coisas que deseja. O processo não seria bom se vai ajudá-la a obter as coisas que tem pedido em todas as áreas. Não seria bom se aproveitássemos ao máximo esse encontro com os amigos?
Não seria bom se a estrada estivesse livre e fizéssemos uma ótima viagem? O desejo pode ser de achar um belo relacionamento. Por exemplo, não seria bom se eu encontrasse um par maravilhoso com quem eu pudesse construir uma vida feliz? Não seria bom se nessa festa eu dançasse o tempo todo? O jogo não seria bom se é importante e poderoso porque você está sendo suave em relação ao seu desejo. Se não acontecer, não é o fim do mundo, é uma vibração mais delicada. Digamos que você quer perder peso. Seguem alguns exemplos. Não seria bom se eu encontrasse alguma coisa que realmente funcionasse para mim? Não seria bom se o meu metabolismo começasse a cooperar um pouco mais? É claro que se você está muito acima do peso há bastante tempo, é porque de fato não permite o emagrecimento. Você poderia deixar o assunto de lado e tentar não pensar mais nele. Mas não é tão fácil fazer isso, porque seu corpo acompanha todos os lugares aonde você vai. Como é difícil tirar esse problema do seu pensamento. Você tem que se forçar a escolher pensamentos agradáveis do tipo, não seria bom se... Mais uma coisa, não espere resultados imediatos. Saiba que tudo vem a seu tempo. Você estimulou com seu pensamento e seu comportamento uma comunidade celular na qual uma boa parte você deseja eliminar. Haverá então uma cooperação celular, pois todas as células estarão dispostas a cooperar. Não imagine que as células que serão eliminadas estão prevendo o velório e se lamentando. Ela vai matar 25% de nós. O que acontece é uma espécie de alinhamento coletivo. Suas células estão se preparando. Nessa preparação, todas as coisas começam a alinhar. Seu corpo sabe o que fazer. Ele concordou e entrou em alinhamento com tudo isso. Ao jogar o delicado, não seria bom se confie na sabedoria celular. Seja qual for seu desejo, há uma orquestração sendo realizada em resposta ao processo. Não seria bom se, quando jogar e acreditar que tudo mais se alinhará, isso vai acontecer. Processo número 13. Que pensamento faz você se sentir melhor? Use esse processo quando quiser tomar consciência de como se sente num determinado momento sobre alguma coisa. Quando tiver de tomar uma decisão e quiser que seja a melhor possível. Quando quiser determinar seu valor de referência emocional. Quando quiser tomar consciência do seu sistema de orientação emocional. Escala de valor de referência emocional atual. O processo que pensamento faz você se sentir melhor lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 4. Crença, expectativa positiva e 17. Raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20 e examine as 22 categorias da escala de orientação emocional. Cada questão, na verdade, apresenta 2 aspectos, algo que você deseja e a ausência do que deseja. Se você não entender que se trata de frequências vibráteis bem diferentes, talvez ache que está concentrado em algo que deseja, quando na verdade está concentrado na direção oposta. Alguns acham que estão concentrados no desejo de ter um corpo saudável, quando na verdade se concentram no medo de ter um corpo doente. Alguns pensam estar concentrados em melhorar a situação financeira, quando estão concentrados no receio de não ter dinheiro suficiente. As pessoas dizem, não sei há quanto tempo desejo isso. Por que ainda não aconteceu? Porque não estão conscientes de que todo assunto inclui 2 aspectos, o que se deseja e a ausência do objeto do desejo. Como já vimos muitas vezes no decorrer desse livro, só quando você está sensível à maneira como se sente, às suas emoções, é que sabe realmente qual é o conteúdo da sua vibração. Com alguma prática você pode conseguir isso. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-la a conscientemente identificar a frequência vibrátil do seu pensamento atual. O jogo é mais eficiente quando se está sozinho, longe da influência ou pressão das outras pessoas. É importante deixar de lado ideias, desejos, opiniões e crenças de outras pessoas enquanto você identifica por si só como se sente. Quando jogar? São infinitas as possibilidades de pensamentos que você pode ter a respeito de vários assuntos, mas sua experiência de vida vai ajudá-la a identificar as questões em que pode querer se concentrar. Esse jogo é especialmente útil quando você viu uma experiência que lhe causou muitos pensamentos negativos. Entendendo que o pensamento negativo indica a resistência que o mantém afastado das coisas que realmente deseja,
você decide fazer algo para se libertar de alguma resistência em relação à questão que foi energizada. Um exemplo do processo que pensamento faz você se sentir melhor. Esse processo é mais eficaz se você puder sentar por alguns minutos e escrever seus pensamentos em um papel. Depois de praticar por algum tempo, vai conseguir ser bem-sucedido apenas deixando os pensamentos rolarem na mente, mas escrever dá maior concentração, tornando mais fácil sentir a direção do pensamento escolhido. Para começar, escreva como se sente sobre a questão que surgiu naquele momento. Pode escrever o que aconteceu, mas o mais importante é descrever como se sente. Em seguida, escreva uma afirmação que amplie a descrição do seu sentimento. Isso vai ajudá-la a reconhecer qualquer melhora, à medida que o processo se desenvolve. Por exemplo, você acabou de discutir com a sua filha porque ela não ajuda nas tarefas domésticas nem toma conta das próprias coisas. Parece não se importar com os seus esforços para manter a casa em ordem. Não só não ajuda, como faz questão de atrapalhar. Você então escreve: ela, ou escreve o nome da sua filha, está intencionalmente tentando dificultar minha vida. Ela não se importa comigo. Ela nem mesmo arruma as suas próprias coisas. Depois de escrever frases que descrevam mais exatamente como se sente no momento, pense: vou procurar outros pensamentos sobre este assunto que façam me sentir melhor. Tendo escrito cada pensamento, avalie se se sente melhor, igual ou pior do que no início. Você escreve, por exemplo: ela nunca me ouve. Igual. Quero que ela seja mais responsável. Igual. Não tenho que ficar catando o que ela larga pela casa. Igual. Devia tê-lo educado melhor. Pior. Gostaria que o pai dela me desse mais apoio. Pior. Para mim, é importante ter a casa limpa. Um pouco melhor. Sei que ela tem um monte de coisas ocupando sua cabeça. Melhor. Eu me lembro bem do que é ser adolescente. Melhor. Eu me lembro de quando ela era um amor de garotinha. Melhor. Gostaria que ela ainda fosse aquele amor de garotinha. Pior. Não sei o que fazer a respeito. Pior. Bem, não tenho que resolver isso hoje. Melhor. Há coisas nela que adoro. Melhor. Eu sei que há coisas mais importantes do que uma casa limpa. Melhor. Eu deveria me sentir bem por querer ter uma casa limpa. Pior. É certo eu querer ter uma casa limpa. Melhor. Lembre-se de que não há afirmações certas ou erradas. Só você pode saber quais são os pensamentos que o fazem se sentir melhor ou pior. Esse processo é importante porque faz você tomar consciência do efeito que causa cada pensamento. E assim pode escolher aqueles que o fazem se sentir melhor. Muitos talvez perguntem: de que adianta me sentir melhor a respeito dos maus hábitos da minha filha? Meus pensamentos não vão mudar seu comportamento. Queremos lhe dizer que seus pensamentos mudam o comportamento de todos e de qualquer coisa relacionada a você, porque seus pensamentos são o mesmo que seu ponto de atração, e quanto melhor você se sentir, tudo ficará melhor ao seu redor, pessoas e coisas. No entanto, em que se encontrar um sentimento melhor, as condições e as circunstâncias mudarão para sintonizar com seu sentimento. O processo que pensamento faz você se sentir melhor vai ajudá-lo a começar a entender o poder que seus pensamentos têm de influenciar tudo à sua volta. Abraham, fale-nos mais sobre o processo que pensamento faz você se sentir melhor. Quando você acredita que o universo vai conspirar para satisfazer todas as suas ideias, então deixará as ideias chegarem. Mas enquanto ficar preso às limitações, vai deixar que essas predominem. Talvez você diga: nossa situação atual não nos permite fazer tudo o que queremos. Queremos reformar a cozinha, mas sem ficar endividados. Então o que fazer com as ideias que surgem? E nós responderemos: será que todas as ideias têm que se concretizar exatamente agora? Ou você pode começar a ter prazer com a própria ideia? Se você ficar sonhando com a cozinha e planejando a reforma sem querer determinar prazos, pode sentir muito prazer. Mas se quiser impor datas, a falta de tempo e dinheiro talvez entre em conflito com a energia, deixando-o infeliz e fazendo-o desejar nunca ter tido a ideia. A alternativa é pensar: temos muito tempo para reformar cozinhas. Agora estamos usufruindo das ideias que nos ocorrem. Então, um dia, talvez você se mude para uma nova casa e se surpreenda ao ver que já tem todas as coisas que havia desejado.
e chegará a hora em que terá dinheiro e tempo suficiente. O universo vai lhe proporcionar tudo isso em resposta às ideias que teve e que deixou fluir livremente. Não há certo ou errado. Se o desejo faz você se sentir bem, tudo vai bem. Se provoca mal-estar, isso significa que você tem um desejo que está indo além da sua crença. Nesse caso, para melhorar o sentimento, você pode dizer: não temos de fazer isso agora. Vamos guardar essa ideia para o futuro porque sabemos que é boa. Ela não combina com a nossa situação atual, mas o dia chegará. Por enquanto, é bom pensar nela. Que pensamentos faz você se sentir melhor? Ter o que quer imediatamente e ficar endividado? Ou dizer: isso é uma coisa com que estamos sonhando, mas podemos esperar? Cada pessoa acha o seu caminho. Não há certo ou errado. O que faz você se sentir melhor? Você. Estamos falando de você. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar devendo ou esperar? Esperar. Que pensamento faz você se sentir melhor? Ficar com raiva porque a cozinha não é tão moderna quanto gostaria ou reconhecer que é uma cozinha que lhe serve bem por enquanto e vai continuar melhorando, tal como você? Que pensamento faz você se sentir melhor? O que faz você se sentir melhor? Apreciar ou condenar? Alegrar-se com o que fez ou criticar e se culpar, dizendo que não fez o bastante? Pense sobre isso. Que pensamento faz você se sentir melhor? Processo número 14. Arrumar a desordem para entender melhor. Use esse processo quando ficar estressado com a própria desorganização, quando sentir que leva muito tempo procurando coisas, quando evitar ficar em casa por se sentir melhor em outro lugar, quando sentir que não tem tempo suficiente para fazer tudo o que precisa. Escala de valor de referência emocional atual. O processo de arrumar a desordem para entender melhor lhe trará mais benefícios quando seu valor de referência emocional estiver entre 4. Crença, expectativa positiva e 17. Raiva. Se não tiver certeza de qual é o seu valor de referência emocional atual, volte ao capítulo 20, examine as 22 categorias da escala de orientação emocional ou aqui na descrição desse vídeo. Um ambiente desordenado pode causar um ponto de atração desordenado. Se você está rodeado de trabalho inacabados, cartas sem respostas, contas não pagas, tarefas a fazer, pilhas de papéis, revistas diversas, catálogos, toda espécie de coisas, isso vai afetar negativamente sua experiência. Tudo carrega uma vibração própria, e como você estabelece uma relação vibrátil com tudo na vida, seus pertences têm um impacto sobre a maneira como você se sente e sobre seu ponto de atração. Há 2 grandes obstáculos a vencer na hora de se livrar das coisas. O primeiro, você pode decidir jogar alguma coisa fora logo depois de descobrir que precisava dela. Fique então com medo de jogar qualquer coisa fora. O segundo, percebe que, para realmente se organizar, levará muito mais tempo do que pretendia, pois todas as vezes que tentou, empacotou no meio do caminho e acabou vítima de uma confusão maior. O processo de arrumar a desordem para entender melhor elimina esses obstáculos porque é um procedimento que pode ser realizado de maneira extremamente rápida, sem correr o risco de descartar coisas valiosas das quais poderá precisar depois. Para iniciar o processo, compre várias caixas de papelão com tampas. É melhor que tenham o mesmo tamanho e a mesma cor. Assim, empilhadas ficarão em ordem. Sugerimos que comece com um mínimo de 20 caixas, mas talvez precise de um número maior ao descobrir o poder produtivo do processo. Tenha fichas com alfabeto e um gravador portátil. Primeiro, junte as caixas e ponha 5 ou 6 delas no meio do cômodo que quer organizar. Numere cada caixa em ordem crescente. Olhe em volta, concentre-se num objeto e pergunte-se: vou precisar disso imediatamente? Se a resposta for sim, deixe onde está. Se não, coloque em uma das caixas. Escolha outro objeto e continue o processo. Uma grande vantagem desse processo é que você não fará muitas classificações imediatamente. Você apenas tira os obstáculos do seu ambiente. Ao colocar cada objeto na caixa, diga no gravador, por exemplo, pacote fechado de cordas de violão, caixa número 1. Ou celular velho, caixa número 2. Se você não tiver gravador, pode anotar em um caderno, mas é mais trabalhoso. Com 5 ou 6 caixas abertas ao mesmo tempo, você pode fazer uma classificação geral.
Todas as revistas, por exemplo, podem ir para uma caixa, ou em outra você coloca roupas, uma terceira fica para miudezas. Não se preocupe muito com a seleção, apenas escolha o item e determine se ele é necessário imediatamente. Não sendo, ponha-o na caixa e registre no gravador em que caixa está. Mais tarde, você pode passar 1 hora, mais ou menos, ouvindo a fita e anotando nas fichas o alfabeto de acordo com o item. Como não estará fazendo uma separação definitiva, o processo será rápido. Vai descobrir que se sentirá melhor à medida que o espaço estiver mais arrumado e não mais se preocupará com o fato de não encontrar alguma coisa, porque será registrado onde todas estão. A seguir, arranje o lugar onde colocar as caixas, certificando-se de não ter colocado nela coisas de uso imediato. Se mais tarde precisar do pacote fechado de cordas de violão, seu cartão vai lhe dizer em que caixa está. Depois de algumas semanas, percebendo que não precisou de nada do que está na caixa número 3, por exemplo, pode retirá-la da casa, colocando-a num depósito. Passado mais tempo, talvez queira se livrar do conteúdo da caixa 3, deixando-a disponível para outras coisas que possam surgir. Continuando o processo, você vai sentir uma grande tranquilidade por saber que agora tem controle sobre seu ambiente. Às vezes as pessoas nos afirmam que não se aborrecem com a desordem. Dizemos então que esse processo não é necessário para elas, mas, como cada objeto tem sua vibração, quase todo mundo se sente melhor num ambiente organizado. Abraham, fale-nos mais sobre arrumar a desordem para entender melhor. Os seres no estado físico têm o hábito de juntar coisas. Depois, a maioria passa boa parte do tempo procurando o que juntou, o que gera um grande estresse. O vazio provoca tristeza e é por isso que as pessoas muitas vezes tentam preenchê-lo com objetos. Compram mais ou comem mais ou usam maneiras criativas para preencher o vazio. Por isso aconselhamos: livrem-se de tudo que não seja essencial para vocês agora. Se você conseguisse se livrar das roupas que não está usando, doando-as e abrindo mais espaço, as coisas que estão em maior harmonia com você fluiriam mais facilmente para a sua experiência. Todos vocês têm a capacidade de atrair, mas quando o processo é obstruído por coisas que não querem mais, a nova atração é mais lenta e vocês acabam com um sentimento de frustração e sobrecarga. Imagine-se num ambiente sem desordem. Nunca foi tão importante visualizar uma casa arrumada. Imagine-se num ambiente bastante claro, um espaço totalmente em ordem, onde você sabe o lugar de cada coisa. Imagine um local arrumado e confortável. Apenas imagine, seu objetivo é sentir alívio. Esther de vez em quando se lembra da sua mãe cuidando do imenso gramado da casa onde moravam, numa época em que não haviam cortadores de gramas elétricos. E se lembra especialmente de uma vez em que sua mãe cortou a grama, ligou o borrifador para molhar o terreno e se sentou na varanda, usufruindo o que tinha feito. Esther sentou-se ao seu lado e sentiu o cheiro da grama recém-cortada e da terra molhada, e pôde perceber um incrível sentimento de paz e felicidade que vinha da mãe. Jerry e Esther experimentam o mesmo sentimento no final de alguns dos seus seminários. É o prazer de um trabalho bem feito, como se tudo se alinhasse. Então, o que você tem de fazer, antes de tudo, é achar o lugar que provoca esse sentimento de bem-estar. Se encontrar e a energia se alinhar, então tudo de que você precisa, clareza, ideias e ajuda, virá, fazendo a realidade física se adequar a você. Em apenas 1 ou 2 horas você pode arrumar a desordem de um cômodo. Basta pegar uma coisa de cada vez e colocar na caixa. Sabendo onde as coisas estão, por causa do gravador, uma noite em que estiver pouco ocupado, você poderá ouvir a gravação. Com as fichas, saberá que o velho álbum de retratos se encontra na caixa 1 e, se quiser mostrá-los aos seus netos, saberá onde encontrá-los. O poder do processo de arrumar a desordem para entender melhor é a rapidez com que é feito. E haverá menos resistência, porque tudo o que você quiser estará à mão e localizável. Constatamos que a maioria das pessoas que aplicaram esse sistema raramente voltou a precisar das coisas colocadas nas caixas. Ao ver que não precisou de alguma coisa das caixas por 1 ou 2 anos, você vai se sentir mais livre para doá-lo ou jogá-lo fora. Nesse meio tempo, sua vida ficou desobstruída e assim livre da resistência.